Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Eu quero fazer um comentário, na verdade, responder uma pergunta que um inscrito, acho que é um inscrito do canal, fez. O perfil aqui do Adriano. Adriano, ele comentou aqui no vídeo que está na playlist Pregação Reformada aqui no canal, né? Que foi até uma palestra do reverendo Alain René, né? Antídoto ao antinomianismo. E o que acontece? Ele comentou alguma coisa referente à eleição, fé. Eu vou ler aqui a pergunta dele e vou responder. Antes, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá certo? Se inscreve no canal se não for inscrito, marca o sininho, dá o joinha no vídeo se você gostar e compartilha com todo mundo que vocês conhecem, Facebook, nas redes sociais, no sentido geral. Ajuda o canal aí a ganhar relevância, a crescer, tá certo? Para que mais pessoas possam ter acesso à fé reformada, tá bom? Então, eu vou ler aqui e então explicar para o irmão que comentou aqui, né? Ele fala bem assim, muito obrigado, viu, Adriano, por sua pergunta. Então, pastor, por volta do minuto 25 e 55, foi falado que o que me intrigou. Falou-se que alguns defendiam que uma pessoa é escolhida por Deus antes de ser nascida, ou seja, na eternidade. Me pareceu que o movimento puritano rejeita essa alegação, pois eu preciso crer, receber a fé de Cristo. O irmão poderia me explicar melhor essa dinâmica? Primeiro de tudo, irmão Adriano, quando pensamos no movimento puritano, temos que entender o seguinte: nem todo puritano, veja, nem todo puritano era reformado, ou calvinista, né, como nós conhecemos. A maioria sim, a maioria era realmente reformada, mas existiam alguns puritanos que não eram reformados, que adotavam uma linha, não é, muito mais sinergista, não é, dessa compreensão de cooperação, tá? O pastor não desenvolveu esse assunto aí porque o ponto era falar sobre o antinomianismo, né, o antinomismo, certo? Que surgiu naquele contexto. Mas entenda que a maioria dos puritanos era reformada e, portanto, tinha, não é, essa compreensão a respeito da eleição de Deus, né, da predestinação da eleição completamente incondicional, tá? E para isso, para que você entenda como é que funciona essa dinâmica, eu vou usar então os documentos, né, confessionais. Nós temos esse documento, que é o documento das igrejas reformadas continentais, né, no caso, especialmente das holandesas, a seção de unidade, tá? E também temos a Confissão de Fé de Westminster, né? Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, e aí tem a Confissão de Fé e os catecismos também, ok? Eu estarei usando esses dois materiais para mostrar para o irmão, né, qual é o entendimento, né? E eu estou falando isso aqui justamente porque esse documento aqui é um documento puritano, né? Foi feito na Assembleia de Westminster, então é um documento puritano. E isso expressa, não é, claramente o pensamento puritano, certo? A teologia ou a doutrina puritana majoritária, tá? Então é isso aqui, certo? Vou ler aqui então. Primeiro eu vou para o documento das Igrejas Reformadas Continentais, os cânones de Dort, tá? Inclusive tem uma playlist aqui no canal dos cânones também. Os cânones de Dort, no capítulo 1, quando fala sobre a divina eleição e reprovação, o artigo 9 nos diz justamente assim. Ouça bem aí, viu? Todos vocês acompanhem direitinho para vocês entenderem bem essa dinâmica. Esta eleição não é baseada em fé prevista, o pensamento dos arminianos ali, né? Então, isso já rebate o pensamento dos arminianos. Então, esta eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido, né? Então, fala-se de uma eleição que não é baseada em fé prevista, Deus não previu a fé, não é, nesse sentido, ou qualquer outra qualidade que de alguma maneira pudesse tornar o homem merecedor ou mesmo constranger Deus a elegê-lo, tá? Mas a eleição é para a fé. Olha o detalhe importante. A eleição é para a fé. Essa é a compreensão reformada, de verdade. A eleição não é por causa da fé, mas a eleição é para a fé, certo? A eleição é para a fé. Então, a eleição é para a fé, obediência da fé, santidade e etc. Eleição, portanto, é a fonte de todos os bens da salvação, de onde procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna como seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo. Ele nos escolheu,
não por sermos, né? Não por sermos, mas para, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Efésios 1:4. Então, aqui nós temos um texto que explica muito bem essa dinâmica para todos entendermos aqui, que a eleição é para a fé. E tudo que tem a ver com a fé, a salvação e etc. Tá? Então, tudo procede da eleição, não é? Então, mas se a ideia é que nós devemos crer no Evangelho, né, por meio da pregação eu devo realmente ouvir a palavra de Cristo, então crer, isso não significa então que essa eleição acontece no tempo? Não, essa é a questão. Uma coisa é o nosso olhar, não é baseado naquilo que é o nosso contexto aqui, o nosso tempo, é o tempo. Nós estamos aqui agora. E nós somos chamados, ordenados por Deus, na verdade, a pregar o Evangelho aqui e agora. E por meio da pregação é que pessoas são chamadas por Deus. Não é? É assim que Deus chama. Porém, uma coisa é o olhar para o tempo, para o que acontece no tempo. Pessoas devem crer em Cristo, pessoas devem se arrepender e crer em Cristo. Isso é o fato aqui no tempo. Mas existe algo também que está além do tempo. E isso tem a ver com a soberania de Deus, não é? O que está na eternidade, portanto. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho e pessoas creem ou não creem, a razão final para tudo isso, e os cânones de Dort ensinam tudo sobre isso aí, né? A razão final do porquê as pessoas creem ou não está justamente na soberania de Deus, em termos da eleição. Ou seja, aqueles que vão ouvir no tempo a pregação, não é? E então vão ser chamados por meio da pregação eficazmente, são aqueles que foram eleitos na eternidade. Tá? Então a eleição é para a fé. Se a pessoa crer de verdade no Evangelho, não é? A razão dessa fé genuína em Cristo é pela eleição. Né? A pessoa foi eleita para isso, por isso está crendo. Tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto aqui. Mas eu quero usar então também, né, o documento que é o documento puritano, no caso, né, a Confissão de Fé de Westminster, que também fala sobre esse assunto. Então, a Confissão de Fé de Westminster, certo, no capítulo 3, quando fala sobre os decretos, né, então dos decretos, dos eternos decretos de Deus, tá? No artigo 5 fala bem assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, mais uma vez como nos cânones de Dort, né? Não por conta da fé prevista, né? Mas porque ele quis deliberadamente, né? Então, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. Ou seja, nós olhamos para o que acontece aqui, porque esse é o nosso contexto. Nós não temos acesso ao que está fora desta realidade, a não ser pela revelação da palavra de Deus. Então Deus, nesse sentido, nos revela em sua palavra que a razão para uma pessoa crer, não é, na pregação do Evangelho, crer em Cristo, não é, e é o que ela deve fazer, crer em Cristo, a razão última é porque ele a elegeu para isso. Então, sem a eleição, sem Deus ter eleito a pessoa, se o Senhor não tivesse elegido a pessoa na eternidade para a fé, ela jamais creria. A fé vem da eleição, tá? A eleição é para a fé, ok? Também tem o artigo 6 que fala bem assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, entende? A dinâmica aí, ó. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Ou seja, não é pensando nos decretos eternos de Deus, tá? O que está além desse tempo, não é? Mas que é manifestado por sua graça nesse tempo, as pessoas então são chamadas. É por isso que pessoas creem, porque foram eleitas na eternidade para a fé, certo? Esse é um ponto muito importante para compreender. Ainda cito o Catecismo Maior de Westminster, não é? A pergunta 68 diz bem assim: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Não é? Já vimos tudo isso nos cânones de Dort, também na Confissão de Fé de Westminster, mas vale a pena também ler
Resposta. Vai dizer assim: todos os eleitos e somente eles são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Então, isso realmente mostra a própria experiência, né, do trabalho da pregação do Evangelho. Nós pregamos, nós anunciamos o Evangelho e chamamos, não é, com autoridade o pecador ao arrependimento. Porém, somente os eleitos de Deus na eternidade para a fé, não é, ou seja, os que foram eleitos por Deus para a salvação, eles é que vão realmente responder a esse chamado crendo de todo o coração em Jesus Cristo. Muitos outros podem nutrir vários interesses que não vêm da eleição, né? Vários interesses secundários com relação a frequentar a igreja, né? Eu quero frequentar uma igreja, eu acho que a religião é importante, se apegar a qualquer outra coisa secundária no contexto da igreja e por isso, por de repente entender que é bom praticar uma religião, essa pessoa se aproxima, faz parte do contexto da comunidade, torna-se um membro, às vezes faz pública a profissão de fé, porque está aprendendo a doutrina, ou então, isso talvez possa ser estranho para algumas pessoas, mas isso pode acontecer, né? As pessoas podem simplesmente dizer que creem, ou então serem convencidas apenas no seu intelecto sobre as doutrinas reformadas porque acham elas lógicas, não é? Ou bíblicas, mas nunca crerem de verdade em Jesus Cristo. E esse é o ponto. Esses podem se aproximar, serem membros da comunidade e até batizados, se não foram quando crianças, ou então participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e mesmo assim nunca terem fé genuína, tá? E terem motivações totalmente fora daquilo que vem da própria eleição, tá? Então, essa é a dinâmica, para o irmão entender, beleza? Então, o pensamento puritano majoritário é esse. Os puritanos eram, em sua maioria, reformados, calvinistas, ok? Por isso, esta é a compreensão de um documento também, que podemos chamar de documento puritano, né? Que são os padrões de fé de Westminster. Tá bom? Então, para que o irmão e outros irmãos também possam se aprofundar bem no assunto, eu quero recomendar, as playlists aqui do canal. Nós temos playlists muito importantes para ajudar no estudo a respeito desses assuntos, Então, por exemplo, nós temos uma playlist de aulas, um verdadeiro curso na Confissão Belga. Eu recomendo, separa um tempo aí e maratona essa playlist, tá? De aulas na Confissão Belga. E aí o irmão vai entender bastante a doutrina reformada a partir da Confissão Belga. Depois, vai para a playlist de curso no Catecismo de Heidelberg. Também do mesmo jeito, aproveita aí, chama uma galera para poder aprender também, certo? E depois vai para a playlist Os Cânones de Dort, onde o assunto é justamente a doutrina da salvação, tá? Eu ainda não completei essa playlist, mas estarei completando com fé em Deus. Também temos, por exemplo, uma playlist na Confissão de Fé da Guanabara, que vale muito a pena. Playlist Adoração Reformada, tem muito conteúdo no canal para o crescimento sobre esse assunto, tá bom? Vou deixar os links aqui destacados para o irmão e outros irmãos também aí na descrição. E fico grato pela pergunta, muito útil, com certeza. Espero ter ajudado, ter esclarecido, tá certo? E quem realmente reconhecer que o canal tem sido útil, tem sido uma bênção, e cooperado bastante na edificação do conhecimento da palavra de Deus, e se sentir, de alguma maneira tocado, no sentido de ter o desejo de ajudar também de alguma maneira, eu ficaria muito grato, se pudesse vir essa ajuda. Eu sempre estou, quer dizer, sempre não, mas de vez em quando eu estou colocando nos vídeos, a sugestão para que irmãos que queiram possam me ajudar a comprar livros. Então, eu não recebo nada do YouTube, não dependo da internet nesse sentido, e eu realmente quero comprar livros para eu continuar estudando vários assuntos. Então, quem realmente quiser cooperar com o canal, porque reconhece já que o canal está ajudando de alguma maneira, por favor, vai ficar o Pix aqui também na descrição, e aí ajudem com a quantidade que vocês, com a quantia que vocês quiserem, tá bom? Então, fiquem à vontade nesse sentido. Muito obrigado, meus irmãos. Se inscrevam no canal, marquem o sininho das notificações, compartilhem esse conteúdo com todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Com todo mundo, nas redes sociais, no geral, compartilhem e desafiem as pessoas a acompanharem as playlists do canal de aulas, de cursos, certo? Valeu e até o próximo vídeo.